Bom dia, amados e amadas. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos aqui com uma mensagem maravilhosa do Senhor, porque o Senhor sempre é maravilhoso. Ele nos deu uma mensagem maravilhosa, né? Está lá em Romanos 6. E essa mensagem foi o apóstolo Paulo que fez essa mensagem. Que Jesus, através do apóstolo Paulo, deu essa revelação grandiosa e maravilhosa. Então nós vamos falar dessa mensagem e dessa revelação maravilhosa que está lá em Romanos 6. Tem um título que diz ali, irmãos, mortos para o pecado e vivos em Cristo. Então é uma revelação grandiosa. O que é morto para o pecado? Morto para a lei. Então todos nós, através da lei, né? Acabou a lei, Jesus carregou a maldição da lei. Por isso nós estamos mortos para o pecado. E vivo em Cristo Jesus, que é a graça, né? Então essa lei, que é o 10 mandamentos, que é o Velho Testamento, ela está morta, irmão. Ela é uma maldição, porque Jesus carregou a maldição da lei lá na cruz do Calvário e nos deu salvação e vida eterna para toda a humanidade. E toda a humanidade está salva. E essa salvação e vida eterna nós só encontramos na graça. Exatamente. A graça é o que Jesus conquistou lá na cruz para todos nós. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou, trazendo essa graça, essa salvação e essa vida eterna a toda a humanidade. Todos. E eu sempre repito, e sou repetitivo, irmão, porque Deus é repetitivo. A carne de toda a humanidade vai lá para o cemitério, irmão. Não tem, vai de todo mundo lá para o cemitério. Mas a parte espiritual não. Ela vai para o céu para ter vida eterna, com o corpo celestial e com o Espírito Santo. Então a nossa parte espiritual vai viver com todos os nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos. E nós temos que ter fé e crer nisto, que a parte espiritual jamais vai morrer. Eu sempre dou o exemplo do sonho. Quando nós sonhamos, a nossa parte espiritual sai a andarilhar para todo lugar. O corpo fica lá na cama morto. A carne, né? Fica lá morto. Aí o espírito volta e levanta a carne. Então é o espírito que tem vida e não a carne. A carne não tem vida, irmão. Porque aqui diz morto para o pecado. Essa é a carne, que é a lei. E vivo em Cristo. Ali diz ali, que diremos, pois? Romanos 6:1. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. O que é o pecado, irmão? O pecado é a lei, né, irmão? Não existe mais a lei. Não existe mais pecado. Acabou o pecado, acabou a lei, irmão. Nós não temos mais pecado. Jesus salvou toda a humanidade lá na cruz do Calvário e deu salvação para todos nós. Nós somos o povo de Cristo. E a graça não nos deixa permanecer no pecado. Exatamente, ó, ali, ó. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Antes nos livra do poder do pecado. Isso que a graça faz na nossa vida. Ela não nos deixa permanecer no pecado e antes nos livra do poder do pecado. Exatamente. Então o pecado não tem mais poder na nossa vida. Exatamente. E todos aqueles que querem se salvar, irmão, quer dizer, salvos estão. Agora só depende para ver a vida eterna é outra coisa. Salvação e vida eterna é duas coisas que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. A salvação, toda a humanidade está salva, irmão. Só que ninguém sabe, né? Porque nenhuma igreja fala de salvação. Por quê? Porque não fala da graça. Porque todas elas falam da lei. E a lei é uma maldição. E todas aquelas que falam da lei tá debaixo da maldição, debaixo do pecado, luta com o diabo. Tem o dízimo. E o dízimo é da maldição também. É da lei, né? E a luta com o diabo é da lei, é da maldição. E Cristo nos libertou da maldição da lei, né? Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu tudo. E nós estamos limpos. É nós que temos que entender isso. Só depende de nós aceitar Cristo. E aceitar isso que Cristo fez lá na cruz. Exatamente. Por nós. Então ele diz ali, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, tu viu? Nós estamos mortos para o pecado. Não existe mais pecado. Como ainda viveremos nele se nós estamos mortos para o pecado? Exatamente. Como ainda viveremos nele? Como é que tu vai viver uma coisa que está morta? Não existe isso. Né? Então nós não temos mais pecado. Eu sempre sou repetitivo. Não existe mais pecado para a humanidade. A humanidade precisa entender que ela só precisa viver a vida eterna com Cristo, aceitando Cristo. Só. Pronto. Não interessa a pessoa que ela é. Não interessa o tipo de gente que ela é. Todos nós estamos salvos em Cristo Jesus, através da cruz, através da graça dele. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo,
Fomos batizados na sua Sua morte. Então, no momento que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, eu morri com ele também. O pecado morre, a morte ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu tudo lá por nós, irmão. De sorte que fomos sepultados Olha aí, ó. com ele pelo batismo da morte, Olha aí, viu? para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, no momento Essa novidade de vida é a graça. Exato. Então, no momento que Cristo ressuscitou, toda a humanidade ressuscitou com ele. É isso Com que ele está certeza. dizendo ali. Então, toda a humanidade já está ressuscitada em Cristo Jesus, pela glória do Pai. Então, nós temos que entender isso, que é bem simples, uma coisa bem simples, que ninguém consegue dar uma explicação e um entendimento. E nós temos hoje, Deus está nos dando esse entendimento e essa explicação maravilhosa para que vocês possam entender a salvação E a vida eterna. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, assim como Cristo ressuscitou, toda a humanidade ressuscitou. É isso que ele está dizendo aqui. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, Olha aí, o que é o velho homem, Walter? O pecado. para que o corpo do pecado seja desfeito, Ele está desfeito, né? a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E o que é pecado, Walter? Pecado é a lei. Quem prega a lei, prega o pecado. Quem prega o pecado, prega o diabo. Quem prega o diabo, prega o dízimo. E tudo isso é uma maldição. Isso é a lei. E ele já venceu a lei. E a lei é uma maldição. Está escrito na palavra, não sou eu que estou dizendo. Está escrito na palavra. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Olha, já estamos mortos. Nós não temos mais pecado. Acabou. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, nós vamos viver com Cristo no momento que nós partirmos daqui. Porque a nossa carne vai lá para o cemitério. A nossa parte espiritual vai para o céu. 9. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Olha a explicação agora embaixo. Assim também vós, toda a humanidade, Considerai-vos como mortos para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Não existe mais pecado na humanidade. Mas vivos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Exatamente. Então nós estamos vivos. Ele já salvou toda a humanidade. Para viver a vida eterna, é só aceitar Jesus como seu divino Salvador e entra no reino do céu para a vida eterna com todos os seus familiares, parentes, amigos e vizinhos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que é o pecado? Vou repetir de novo, eu gosto de repetir. Pecado é a lei. A lei é uma maldição. A lei é morte. A lei é o diabo. A lei é o dízimo. Eu estou repetindo. Porque isso você tem que entender. Que tudo isso aqui é uma maldição. Não reine, portanto, o quê? O pecado em vosso corpo mortal. A lei está morta, irmão. Não existe mais pecado na nossa vida. E a lei é uma maldição. Não podemos pregar ela mais. E todas as igrejas do mundo pregam a lei. Se beneficiam e ficam riquíssimas com a lei. A lei enriquece, irmão. E a graça nos dá salvação e vida eterna. A lei nos condena. A graça nos dá salvação. A graça nos enriquece muito mais. Exatamente. Salvação e vida eterna. A salvação e a vida eterna. Não tem preço. Tem preço a tua... como é que se diz? Não tem preço a tua vida. Né? Uhum. Ela é valiosa para Cristo. Vou no 13, né? Nem tampouco apresenteis os vossos corpos, os vossos membros ao pecado. Por um instrumento da iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus. Pronto. Como vivos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Pois, 14. O pecado não terá domínio sobre vós. O que é o pecado? Vou repetir. O pecado é a lei. O pecado é os 10 mandamentos. O pecado, né, é o Velho Testamento.
O pecado é aquelas pessoas que pregam tudo que está lá na lei. E aquilo é uma maldição. Por isso que ele não tem domínio sobre nós. Então, as pessoas que pregam a lei, pregam a maldição. Não pega ela, irmão. Isso é uma maldição. Tu não vai entender nunca a graça. Porque a lei te condena. A lei te mata. A lei não dá salvação. A graça não condena. A graça não dá salvação e não dá vida A eterna. palavra confirma, Ó. porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha aí, não pois tem. não estáis debaixo da lei, Olha aí. mas debaixo da graça. Está repetindo, viu? Está debaixo da graça do Senhor. O que é a graça? Salvação e vida eterna. Agora nós vamos ali para o Gálatas? Gálatas. Vamos lá para o Gálatas, irmão. 3. Gálatas 3. Gálatas 3, né? 8. Gálatas 3, 8. Nós estamos revelando uma palavra grandiosa. Você tem que meditar nela para entender melhor. Porque Deus vai falar com vocês. Porque é uma revelação tão grande, que eu nunca vi alguém pregar isso aqui. Durante toda a minha vida, que eu já andei em tudo que é igreja, agora Jesus nos deu a graça dele para que nós possamos enviar a mensagem dele. E esta mensagem, Romanos 6, eu nunca vi ninguém pregar. E é uma das maiores revelações de todos os tempos. Está aqui, Romanos 6. Agora Gálatas 3. 3, 8. 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentil, Sim. O gentil é toda a Crer humanidade, na graça. menos o judeu e o Crer em grego. Cristo. É através da fé só isso, irmão. Aceitou Jesus, pronto. Né? Anunciou o primeiro evangelho a Abraão dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Então, todas as nações do mundo são benditas através de Abraão, através da fé em Cristo Jesus. De sorte que os que são da fé são benditos. O que é fé? Aceitar Jesus como seu legítimo Salvador. Não interessa o lugar onde tu esteja, no asilo, no orfanato, no avião, no carro, em casa, não interessa. E não interessa a pessoa que tu é, se é lésbica, se é homossexual, se é macumbeiro, feiticeiro, se é católico, se é umbandista, se é evangélico, não interessa para ele. Ele salvou toda a humanidade, não interessa a pessoa que tu é. Só basta o quê? De fé em Cristo Jesus. Está salvo, tem vida eterna e não morre mais. É tão simples. Eu sempre repito aquele homem lá da cruz, né? Sim. O homem era o mais bandido de todos, né? Ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Hoje mesmo, ele lembrou Jesus. Ele não se batizou, ele não deu dízimo, ele não tomou Santa Ceia, ele não era fez um nada. pecador sendo crucificado ali. Mas Jesus já tinha carregado o pecado dele. Só que ele não sabia, ele só pediu para lembrar ele. Ele reconheceu ali que Jesus estava carregando todo o pecado dele. Ele aceitou Jesus. Exatamente. E nesse momento, quando Jesus morreu, ele foi para o reino. Foi o primeiro homem, para mim, foi o primeiro homem que entrou no reino do céu com Cristo. Ele disse, hoje mesmo tu entra comigo no reino do céu. Então é bem ali simples, houve né? o perdão. Exatamente. Ali houve a salvação. Ali aconteceu a vida eterna para aquele homem que era pecador. Exato. E tu vê que é bem simples. Ele diz, lembra-te de mim, Senhor. E se tu tiver no teu problema maior, a tua vida, tá passando grande dificuldade, problema, entrega a tua vida para Cristo, irmão. É bem simples. E vive com Cristo aqui na terra e depois vai para o céu viver a vida eterna. É a melhor coisa que tem. Se eu soubesse isso, eu tinha lá com 1 ano de idade aceitado Jesus. Já está vivendo com ele aqui. Né? E vou viver a vida eterna com ele. E tem eles ali, né? Ora, tendo previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentil, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que estão da fé são benditos com o crente Abraão. Vamos lá para o 10, Gálatas 3, 10. Todos aqueles que são das obras da lei, olha bem, nós estamos repetindo isso aqui. Todos aqueles que estão das obras da lei estão debaixo da maldição. Tu viu que é a palavra que diz, não sou eu. Então, todo aquele que prega a lei, o que é lei? Lê os 10 mandamentos, leia o Velho Testamento, leia aquela que Moisés carregou no deserto, aquele povo lá. Estão debaixo da maldição, irmão. Porque aquilo ali, né, ninguém salvou, todo mundo morreu, ninguém conseguiu se salvar por causa do pecado. Ó, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Está aqui em Gálatas 3:10. Pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. E ninguém conseguiu fazer.
todos ficaram debaixo da maldição. Ninguém cumpriu. Então a lei é uma maldição, porque Cristo carregou a lei lá na cruz do Calvário, né? E quando Cristo carregou a lei, amaldiçoou ela. Ela venceu a lei, venceu o pecado, venceu a morte. E é evidente que pela lei ninguém será justificado. Então não adianta. Tem aquele povo lá do, tem aquele povo lá do Oriente Médio, lá que briga, luto, né? Estão tudo na lei, irmão. Eu não tenho nada a ver com ele, mas não aceitaram Cristo. Porque o justo viverá da fé. Da fé. Em Cristo. Exato. Então a igreja que prega a lei, prega a maldição, irmão. Ela não está na graça do Senhor, tá? Eu estou dizendo para todas as igrejas do mundo. Ela tem que mudar. Ela não pode pregar mais a lei, ela tem que pregar a graça do Senhor. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Não adianta pregar lei. O que é lei? Vou repetir algumas coisas. A lei é o dízimo, lei é a luta com o diabo, lei é o pecado, lei é a morte, lei não dá salvação, lei dá condenação, uma série de coisas. Então quem prega isso, prega a maldição. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Não adianta. Porque o justo viverá da fé. E o gentil, toda a humanidade, é justo para viver da fé. Ora, a lei não é da fé. Olha aí. Mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Mas ninguém conseguiu viver. A lei matou todos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Repete de novo. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a toda a humanidade, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Salvação e vida eterna. É bem simples. Ali no 16, ali, vamos pular aqui. Ora, a promessa foram feita a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Ouviu? Essa é a mensagem? Essa é a mensagem. Deus enviou para toda a humanidade. Que toda a humanidade está salva. E ela tem que acreditar e crer e ter fé em Cristo Jesus. E viver na graça. Exatamente. Na graça. É na graça que nós vamos encontrar a salvação e a vida eterna. É na graça que nós vamos encontrar o Cristo vivo. Exatamente. Então, irmão, vocês podem enviar essa mensagem para todas as pessoas. Que as pessoas precisam entender essa mensagem. Que ele está salvo, né? E para ele viver a vida eterna é só aceitar Jesus. Não interessa o tipo de gente que ele é. Não interessa o tipo de religião. Não. Todos estão salvos. Toda a humanidade. Não interessa. Todos que vivem aqui na terra estão salvos. E Cristo amou a todos. Exatamente. Foi por todos que ele se entregou lá na cruz. Não é pela meia dúzia de gente. Não. Por toda a humanidade. Para que nós recebemos essa graça, essa vida. Exatamente, né? Então passe essa mensagem para todos que vocês quiserem, irmão. Porque aí vocês estão fazendo uma obra maravilhosa que é para o Senhor. Amém, amados. Amém. Jesus abençoe a todos. Um grande abraço, um ótimo fim de semana e uma excelente semana a todos. E medite nessa palavra. Leia de novo. Ela é muito profunda. Acompanhe. Muito profunda. Acompanhe com a palavra. Exato. Aqui é Cristo falando com cada um de nós. Amém? Amém. Grande abraço a todos. Deus abençoe você.